Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Jamile. Tudo bem, Aline? Tudo bom, Aline, Jamile? hoje é nossa última correção. Vamos sentir falta de vocês, crianças. Nós passamos tantos momentos legais aqui com vocês, vendo os sorrisos, as carinhas, as animações de vocês, curtindo cada momento, participando da nossa correção. Mas chegou ao fim. Então aproveitem hoje, tá? A correção da nossa quinta revisão, que vocês arrasaram. Estamos gostando de ver, viu? Vocês arrasaram, deram um show. A cada edição, a cada correção do caderno, Aline, eles estavam participando mais. E a gente via aqui que eles iam acertando mais, porque eles prestavam atenção nas dicas. E nas dicas também que as professoras davam na sala. Então, muito obrigada por vocês terem participado até agora com a gente. Professores, muito obrigada por nos receberem na sala de vocês. E vamos começar a nossa correção com a professora Aline Ávila. Um beijo. No final eu volto, viu? Tchau. Obrigada, Jamile. Bom dia, crianças. Bom dia, professoras. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, estar aqui na sala de vocês. Obrigada por abrirem esse espaço para a gente. E assim, como Jamile disse, a cada dia que a gente foi fazendo a correção, a cada simulado que vocês faziam, vocês assim conseguiam se sair cada vez melhor. A gente conseguia acompanhar os resultados de vocês e vocês estão dando um show. Mas sabe por que isso? Não é só por conta da gente aqui não, é porque vocês aí, na sala de vocês, junto com professoras de vocês, vocês estão prestando cada vez mais atenção, vocês estão fazendo com muito mais vontade. E é isso que a gente espera, certo? Então, olha, como Jamile falou, hoje nós estamos na nossa última correção qualificada, que é da revisão de número 5. Então tá todo mundo aí com o caderninho, com o caderno de revisão de vocês, número 5, para acompanhar aqui junto com a gente. A gente hoje vai fazer uma revisão de várias coisas que a gente já fez, e eu tenho certeza assim que quando a gente for fazer as atividades de sala de aula junto com os professores de vocês, vocês vão se sair cada vez melhores, tá certo? Então vamos lá começar. Antes, quem foi aí na sala de vocês que já fez esse quadro fonológico por aí? Lembra que na correção passada a gente falou que vocês iam fazer cada vez mais, todo dia uma ou duas palavras, completando aqui, olha, o nosso quadro fonológico? Então vamos lá, vamos fazer dessas duas palavras hoje. Você sabe o que é isso aqui? É um brinquedo que tem lá no parque. E olha, brincar com um coleguinha desse brinquedo aqui, olha, eu adoro. É uma gangorra, exatamente. A gente vai fazer hoje o quadro fonológico de gangorra e vamos fazer também o quadro fonológico para a palavra celular. Podemos começar? Vamos lá. Vamos primeiro escrever aqui, olha, o nome da figura de gangorra. Então, como é que a gente vai escrever gangorra? Lembra que toda vez que a gente precisar escrever ou ler para conferir qual é a palavra correta, a gente vai fazer primeiro falar e a gente vai escrevendo passo a passo como se escreve a palavra. Vamos escrever aqui gangorra. Só um instantinho, porque vai diminuir um pouquinho aqui, peraí. Vai ficar mais fininho para ficar melhor pra gente. Gangorra. É assim que a gente escreve gangorra. Gangorra. Então vamos separar agora as sílabas da palavra gangorra. Aqui, ó, a gente, primeira sílaba, gan, é o G, o A e o N. Nossa, onde tá? Bora lá. O G, o A e o N. Gan. Depois eu faço go, porque lembra, olha, tem dois R's juntos. Se eles estão juntos, quando a gente separa as sílabas, eles ficam o quê? Separados. Gan, go, ha. Vou colocar aqui embaixo, tá bom? Porque aqui já não cabe mais. Então, olha, quantas sílabas nós temos na palavra gangorra? Conta comigo. Gangorra. Nós temos o quê? Exatamente 3 sílabas na palavra gangorra.
Vamos lá, quem sabe me dizer qual é a sílaba inicial da palavra gangorra? Isso, gan, olha, temos 3 letras na sílaba inicial. Gan. E a sílaba medial é aquela que fica no meio da palavra, o go. Lembrem que quando tem 2 R's nas palavras, quando vamos separar as sílabas, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Então eles ficam em sílabas separadas, tá certo? Então, gango. Qual é a sílaba final da palavra gangorra? Gango. Ha, um R com o A. Então já separei. Gangorra. E aqui a gente escreve quais são as palavras que rimam com gangorra. Nossa, eu tô sem conseguir lembrar. Alguém consegue lembrar para mim palavras que rimam com gangorra? Nossa, será que eu vou conseguir fazer agora aqui rápido? Alguém pode me ajudar? Eu não tô lembrando, gente, agora. Eu até tinha procurado, mas agora eu me lembrei. Daqui a pouco eu volto pra gente fazer as palavras que rimam com gangorra, tá certo? Se vocês souberem, vocês podem pedir pra professora colocar aí no chat que eu vou escrever bem aqui. Tá certo? Então vamos lá. Enquanto isso aqui, olha, a gente vai fazer o da palavra celular. Então vamos lá, fazer o quadro fonológico da palavra celular. Quando a gente vai escrever, a gente fala todas essas palavras. Fala como elas se escrevem. Ou fala como a gente fala. Opa! Celular. Tem um sonzinho no final. Porque se eu não coloco esse R aqui, vai ficar celular. Então é celular. Então vamos lá. Como é que a gente separa as sílabas da palavra celular? Celular. Então aqui, olha, eu já separei as sílabas da palavra celular. Lembre, a gente celular ele termina com um somzinho bem suave. Lá. Então quando eu termino com esse som, eu tenho que colocar um R no final, tá certo? Para a palavra ficar corretinha e ninguém nunca mais errar. Quantas sílabas tem a palavra celular? 1, 2, 3. Porque, olha, celular. Exatamente. 3 sílabas. Vocês conseguiram acertar daí? Eu tenho certeza que sim. Porque agora, olha, eu já soube que vocês estão tão craques na palavra celular, na separação de sílabas, na contagem de sílabas, que vocês estão dando show e não erram mais. Sílaba inicial da palavra celular. Exatamente. C com E, não é com S, é com C, tá certo? Celular. A sílaba medial é a sílaba do meio da palavra celular. Então, exatamente. Celular. Então, a do meio, a medial. Porque lembra, quando a gente fala a sílaba medial, você já sabe, é sílaba do meio, tá certo? E agora, qual é a sílaba final da palavra celular? Celular. Exatamente. É o lar. Lembre, tem que ter o R no final, senão fica celular. Celular, não é? Tá combinado? Então, e aí? Olha, eu já ouvi aqui alguém falando daí as palavras que rimam tanto com gangorra, quanto com celular. Vamos lá. Eu fiquei sabendo que alguém falou aí numa das salas de vocês que gangorra vai rimar com corra. Exatamente. Gangorra rima com corra, mas ela também rima com outra palavra. Quer ver qual? Socorra. Assim, socorra aquela menina ali que ela caiu. É o quê? A palavra socorra e corra, que rimam com gangorra. E para rimar com a palavra celular, alguém sabe me dizer? Será que rima, gente? Eu não tenho tanta certeza, porque não basta terminar com lar, tem que terminar com o som todo assim. Vamos lá, celular, vamos imaginar que rima com... Já sei, vou escrever aqui, vão lendo aí, tá? Tô ouvindo.
Obviamente, celular vai rimar com calcular. Lembrem? Não pode esquecer desse R do final. E aí, conseguiram encontrar outras palavras que rimam com gangorra ou com celular? Que bom, então olha, você já pode anotar e dizer para a professora de vocês que depois elas me contam tudo o que vocês disseram, tá bom? Agora sim, nós vamos para a nossa correção qualificada e vamos começar com essa questão aqui, olha, é uma questão muito simples, a gente já fez várias vezes uma questão como essa aqui, mas vocês acreditam que ainda teve criança que estava se atrapalhando numa questão como essa? Como pode, gente? Vamos lá, prestem atenção que aqui vem por aqui. O item dizia o seguinte: observe as placas e faça um X onde há somente letras. Onde é aqui que há somente letras? Eu consigo imaginar o motivo de algumas pessoas, de algumas crianças, de alguns de vocês terem marcado outros itens. Mas vamos lá. Onde é que há somente letras? Aqui na letra A tem assim, olha, atenção, abra a porta devagar. Mas tia, aqui não só tem letras? Tem. Aqui tem um monte de palavras, não tem números, não tem símbolos, mas espera ainda. Aqui eu tenho uma porta. E essa porta, ela quer me dizer alguma coisa? Então, ela é um símbolo também que faz parte da placa. Então, o fato de ter essa porta aqui me informando alguma coisa que é para poder já ilustrar, que é para abrir a porta devagar, quer dizer que aqui eu tenho um símbolo e não apenas palavras. Então, essa questão aqui, olha, eu não poderia marcar. Ela não é a questão correta. A letra B, gente, aqui fica muito fácil, né? É proibido andar de bicicleta. Essa placa diz alguma coisa pra gente, mas aqui eu tenho letras? Eu não tenho. Na verdade, não tenho nenhuma letra. Então, essa aqui, olha, todo mundo já sabia que essa não podia ser a nossa resposta correta, não é verdade? E agora, temos uma placa aqui. É a placa de pare. No trânsito, a gente vê várias, que é para ter muito cuidado com os acidentes. É a placa de pare. Aqui eu só tenho palavras. Eu tenho algum outro símbolo, alguma outra coisa para me passar uma mensagem? Não, eu não tenho. Então essa aqui é uma ótima resposta, concordam comigo? Mas a gente ainda precisa analisar o outro item, o item da letra D, que diz assim: desvio à direita a 200 metros. Essa aqui quase pega a gente, mas ela não me pega, sabe por quê? Porque aqui, olha, eu tenho um número 200, e número a gente já sabe que número é uma coisa, letra é outra. Então eu não podia marcar essa aqui como resposta, porque aqui eu não tenho apenas letras, eu tenho também números. E esse número aqui, ó, já me fez ter certeza que essa resposta também não era a correta. Então só sobrou realmente aquela que a gente já tinha certeza lá do início que era a resposta correta. Essa aqui, olha, a letra C de pare, que passa uma mensagem completa sem precisar de nenhum outro símbolo. Não é verdade? Vocês acertaram? Parabéns para vocês. E aí, vamos abrir a próxima questão? Então, vocês vão abrir aí, olha, a questão de número 4. Me dê só 2 segundinhos. Vou esperar vocês por 2 segundinhos para vocês abrirem aí, olha, a questão de número 4. Conseguiram encontrar? Voltei. Tá logo depois da primeira, olha. Tem a primeira, aí tem a segunda e a terceira numa folha só. E agora a gente vai para a questão de número 4. Vamos lá. A questão de número 4 diz assim: leia o texto da questão 4 e faça um X na palavra que inicia o texto. Primeiro a gente vai fazer o quê? Lógico, ler o texto. Diz assim: brincadeira é alegria. Então essa parte aqui de cima, olha, é o título do texto. Todo mundo já sabe. E o texto ele está a partir aqui de baixo, olha. Brincadeira é alegria. É um direito da criança. O sorriso e a fantasia fazem parte da infância. Nossa, é um poeminha, né? Tem rima, lembram?
que rima. Quando eu olhei logo, eu achava que já era para procurar a palavra que rima, porque eu já estou tão fera no que é uma rima, que a primeira coisa que me veio aqui era rima. Só que a questão não diz isso, e a gente precisa prestar atenção no que é que a questão está pedindo. A questão dizia assim, eu só vou ler novamente para vocês não se atrapalharem, porque às vezes a gente está tão sabido, tão esperto, que a gente quer fazer tudo muito rápido. Essa aqui eu já sei. Mas a gente precisa ouvir com atenção o que é que o professor vai falar para vocês, para a gente não errar, tá certo? Então primeiro a gente ouve e depois é que a gente vai responder. Combinado? Diz assim: faça um X na palavra que inicia o texto. Então olha, aqui eu tenho o título, não é a palavra do título, é a palavra que inicia o texto. A palavra que inicia o texto é a primeira palavra que está escrita lá no texto. Então eu já sei, olha, essa aqui, ó, é a palavra que inicia o texto. Aí fica fácil, né? Se é a palavra que inicia, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui para os itens e vou procurar essa mesma palavra nos itens. Bora lá, eu já li. Brincadeira. E agora eu só vou ler as outras palavras para a gente ver qual é a resposta, tá certo? Alegria. É brincadeira? É brincadeira, mas não é a mesma palavra. Então, a gente corta a palavra alegria. Brincadeira, aqui, já tá aqui. Ah, foi fácil, né? Eu também acho. Então, mas não vou marcar não, eu vou conferir as outras, tá certo? Fantasia, é a primeira palavra do texto? Não é. Então, olha, eu vou marcar fantasia. Infância, é a primeira palavra do texto? Pelo contrário, infância é a última palavra do texto, a que fica lá no final do texto. Então, também não é infância. Então, olha, gente, essa aqui eu achei que ficou muito fácil. Não foi não? Era só prestar atenção qual é a primeira palavra do texto, mas só acertou essa questão quem ouviu o comando certinho da professora quando leu a questão para vocês. Porque quem ouviu o comando certinho não teve erro. Já sabia que a letra B era a resposta correta. E aí, vocês acertaram também? Boa, garotos, muito bom. Então vamos para a próxima? Posso ir para a próxima? Tá bom, então vamos lá. A próxima, essa aqui, questão de número 5. Não me diz nada quando eu pego só ela assim, não é verdade? Por isso, eu precisaria ouvir o comando que a professora deu para vocês. E o comando era o seguinte: faça um X na sílaba medial da palavra bandeira. Gente, olha, quando eu peguei essa questão, eu fiz, tá? Todo mundo acertou. Mas sabe por quê? Vocês lembram lá na correção número 4 que a gente fez o quadro fonológico da palavra bandeira? Então, quem prestou atenção na correção que a gente fez aqui, quem prestou atenção no que a professora falou lá na sala, dificilmente errou uma questão como essa. Mas, vamos lá conferir, tá certo? Vamos fazer um X na sílaba medial da palavra bandeira. E qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente precisa saber qual é a sílaba medial? Exatamente, a gente precisa escrever aqui toda a palavra bandeira. Então vamos lá. Vamos lá. Bandeira. Então, separando, como é que seria? Ban é a primeira sílaba. Dei é a segunda sílaba. E ra é a terceira sílaba. Sílaba inicial, sílaba medial e sílaba final. Lembra que também da outra vez a gente às vezes se confunde, fala assim. Quando a gente vai falar, a gente fala bandeira. Só que a palavra não é bandeira, é bandeira. Então, olha, uma dica para responder essa daqui foi a gente deu lá na correção passada. Então, vamos lá. Bandeira, com a palavra escrita, com a separação de sílaba, agora fica fácil achar qual é a sílaba medial, não é verdade? Então, vamos lá comigo. De é a sílaba medial da palavra bandeira? Não, falta uma letrinha aqui, não é verdade? Ó, dei. É a sílaba medial da palavra bandeira? Sim, verdade. Então, olha, vou deixar ela aqui guardadinha, porque lembre, sempre, todas as vezes eu preciso conferir todas as respostas, porque vai que tem uma coisa melhor, né? Eu acho que nessa aqui não vai ter, não. Vamos lá. Pé. Ó, na palavra bandeira tem pé.
não tem pé. Então, não pode ser o pé. E também não pode ser o PEI, porque na palavra bandeira não tem nem a letra P, não é verdade? O som da letra P. Então, aqui eu já sei qual a resposta correta. A letra B da palavra bandeira. É a sílaba medial. Acertaram, não foi? Eu vi, olha, um montão assim de crianças acertando essa questão. Sabe por quê? Porque vocês prestaram atenção naquilo que a gente falou. Então, olha, continue aqui ligadinhos, prestando atenção, porque quando vier as próximas questões, vocês não vão errar. Vamos continuar? Vou esperar abrir vocês, abrindo na questão de número 6. Questão de número 6, é uma questão bacana. Era uma questão legal que dava pra gente fazer e não era tão difícil não, tá? Mas precisava também de um pouquinho de atenção. Já abriram aí? Posso seguir? Tá bom, vou esperar só mais 2 minutinhos. Já dá, né? Vamos lá. A questão de número 6 dizia o seguinte: observe as fichas da questão 6. Então aqui eu tenho fichas com palavras na questão 6. E pedia o seguinte: faça um X onde está escrito a palavra coruja. Faça um X onde está escrito coruja. Já sabemos. Qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Escrever, verdade. Então vamos escrever aqui no cantinho. Eu tinha um cantinho aqui em cima que dava para escrever a palavra coruja. Então eu vou escrever, olha, já. Deixa eu apagar aqui, ficou meio feio minha letra, né? Vamos lá. Coruja. Pronto, agora eu já sei. Como eu já escrevi, eu vou procurar aqui se tem alguma palavra igual a minha. Porque aí já fica mais fácil, né? Olha, coruja. Mas antes, vamos ler os itens para ver como é que ficam, porque de repente já possa me ajudar. Vamos lá. Vamos ler comigo. Cururu. Cururu é coruja? Até onde sei não é não. Então, olha, se eu já li essa palavra aqui e já sei que cururu não tem nada a ver com coruja, eu já vou eliminar esse item. Essa ficha não está escrita a palavra coruja, não é verdade? Isso. A letra B tem uma palavra aqui. Leiam comigo. Coruja. Coruja. Às vezes, quando a gente fala o som do O como U, então fica coruja. Se a gente fala rápido, às vezes fala coruja, né? Então eu vou deixar essa palavra aqui guardada, vai que, né? Ela tá aqui guardadinha. Mas vamos ver se não tem uma resposta melhor. Lembrem, sempre vamos analisar item por item, porque sempre pode ter uma resposta melhor ou não. Por isso que a gente precisa ler todos, sem pressa, tá certo? Temos tempo suficiente. A letra C tem isso, leiam. Ruga. Aqui é o G ou G, como algumas pessoas falam. Mas essa letra com A fica G e não já. É o gato, gato. Então aqui eu fico coruga. É coruga que a gente quer? Não mesmo. Então eu não posso marcar esse item, porque não é coruga, é coruja. Vamos para a letra D. A letra D diz: leiam comigo. Vou ouvir aqui, tá? Boa, crianças! Que palavra aqui? Coruja. Essa palavra aqui não está igualzinho que eu escrevi aqui em cima? Tá, então já fica fácil agora, não é não? E aí a palavra é coruja ou a palavra é coruja? É coruja, não é coruja. Então é coruja. Então eu marco aqui, olha, o item D. E aí, não vamos mais errar como se escreve coruja. Vamos combinar assim? Como se escreve coruja? Coruja. Boa. Então marcaram certinho agora? Não erra mais, tá combinado, né? Então vamos para a próxima questão. Essa questão aqui quase me pega. Pegou vocês também? Eu não achei ela tão fácil, mas era uma boa questão. Por quê? Dizia o seguinte: primeiro tem que ouvir. Dizia assim: observe a figura da questão 7. Aqui eu tenho uma figura. Isso aqui é o quê?
É um ventilador. Exatamente, é um ventilador. E dizia: faça um X no nome da figura. Então, olha, eu tenho aqui algumas palavras e eu precisaria escrever, marcar onde é que está escrito o nome da figura. Isso aqui é um quê? Um ventilador. A primeira coisa que a gente vai fazer é escrever aqui. Lembrem, né? A gente sabe o que é, a gente agora vai tentar escrever sozinhos a palavra ventilador. Venham comigo. Opa! Ventilador. Lembram daquele ar do celular? O ventilador também tem. Então, olha, eu coloquei aqui uma letrinha no final. Mas antes de eu marcar a resposta, procurar lá qual é a resposta, vamos ler exatamente como está aqui essas palavras, tá certo? Para a gente ver se a palavra a gente consegue saber qual é a resposta só pela leitura. A primeira palavra é vento. É um ventilador que faz vento, mas isso aqui não é o vento, é o ventilador. Então eu já sei que, olha, apesar de vento estar escrito corretamente, vento não é o nome da figura. Combinado, né? Vocês já sabem. A letra B tem. Vou ler do jeito que está aqui, tá? Leiam comigo. Ventilador. Ventilado. Se eu leio rápido, vai ficar ventilador. Mas eu preciso ler com calma para a gente não errar palavras como essa, porque elas têm uma pegadinha às vezes para a gente que atrapalha muita gente. Vamos ler. Ventilado. Ventilado é o mesmo de ventilador? Não é. Às vezes a gente pode ter escrito a palavra ventilador esquecendo o R e achar que essa palavra é a correta. Mas quando eu vou ler, porque além de escrever eu preciso ler. Quando eu vou ler, eu vejo que aqui não está escrito ventilador, está escrito ventilado. Então eu já sei que essa aqui não é uma boa resposta. Tá certo? Não podemos esquecer letra nenhuma para poder formar a palavra. Porque já pensou, eu estou em casa assim, morrendo de calor, eu faço: mãe, pega aí o ventilado para mim. Ela vai dizer: ventilado? O que é um ventilado? Aí você faz: não, mãe, é o ventilador. Tá certo? Então vamos lá. A próxima palavra, leiam comigo. Ventilador. Olha, ficou igualzinho como eu escrevi. Mas, exatamente, vamos conferir a letra D. Ventilação. Ó, ventilação. Ventilação é ventilador? Não é ventilador. Então, olha, apesar de todas as palavras aqui elas existirem e estarem escritas corretamente, apenas uma me diz qual é o nome da figura. E não é ventilação, não é verdade? Qual é? Ventilador. Então, ó, eu já sei que a resposta é a letra C. Vamos continuar? Vira a folha e vamos para a questão de número 8. A questão de número 8 era assim: escute com atenção o texto que eu vou ler. Então a professora foi lá e leu um texto para vocês. Eu vou pegar o texto aqui para a gente ler juntos, tá certo? Mas agora não é para vocês lerem, agora é hora apenas de ouvir. Então vocês vão parar, vão dar uma respirada e vão ouvir o texto que a professora leu aí para vocês. E eu vou ler aqui agora também. O texto dizia o seguinte: a chuva que chegou. Já fazia 6 dias e a chuva não chegava. O jardim esperava por ela, mas ela só ameaçou. O chão estava muito seco, nem o chuvisco caiu. A Margarida ficou chateada e a chuva logo chamou: chuva, chuva, chega logo! A Margarida ficou feliz com a chuva que chegou. Então, olha, a professora de vocês leu uma vez o texto e a gente vai ler mais outra vez, porque eu acho que ela leu umas 2 ou 3 vezes, não foi não? Então preste atenção de novo, ouve com atenção. Bora lá. A chuva que chegou. A chuva que chegou é o título do texto e ele começa assim: já fazia 6 dias
e a chuva não chegava. O jardim esperava por ela, mas ela só ameaçou. O chão estava muito seco, nem o chuvisco caiu. A Margarida ficou chateada e a chuva logo chamou: chuva, chuva, chega logo. A Margarida ficou feliz com a chuva que chegou. E aí, compreenderam o texto? Ouviram direitinho? Então a pergunta do texto era a seguinte: o texto fala principalmente sobre o quê? Então aqui, olha, aqui eu tenho 4 respostas, mas eu quero saber sobre qual o que é que o texto fala principalmente, tá? Ele fala algumas coisas, mas principalmente sobre o quê? Vamos ler os itens e ver qual é a melhor resposta. Leiam comigo. Letra A. O texto fala principalmente sobre a chegada da chuva. Já me deu uma resposta ótima aqui. Então eu não vou riscar ela não. Vamos continuar com a leitura, tá certo? Fala sobre a Margarida chateada. O principal assunto ali que está falando no texto é sobre a Margarida que ficou chateada. Ela estava chateada porque a chuva não chegava, mas a chuva chegou, né? Mas esse não é o principal assunto do texto. Concordam comigo? Mais ou menos? Tá, mas olha, vamos continuar lendo para depois a gente voltar então, tá certo? O texto fala sobre a Margarida feliz. A Margarida ficou feliz com a chuva que chegou, mas é o principal assunto do texto? É a principal coisa que o texto fala? Não é, não é? O amanhecer no jardim. Eu acho que essa aqui é a única resposta que eu vou cortar de primeira, porque o texto não fala sobre o amanhecer no jardim. Então, olha, já cortei essa. Então, vamos analisar de novo para não ter erro. O texto fala principalmente sobre a chegada da chuva? Eu acho que é. Quem acha que é essa resposta? Levante a mão. Um montão de gente eu estou vendo aqui que levantou a mão para essa resposta. Fala sobre a Margarida chateada. Não fala principalmente sobre isso, né? Então vamos tirar. Fala sobre ela, porque ela estava chateada porque a chuva não chegou, mas esse não é o principal assunto do texto, concordam? Então vamos lá, a Margarida feliz. Lá no final do texto a Margarida realmente estava feliz com a chuva que chegou, mas o texto todo fala sobre a Margarida feliz. Quem marcou essa? Você não acha não que a chegada da chuva é uma resposta melhor? Eu acho que o texto todo fala que a chuva não estava chegando e ela acabou chegando. Então não é a Margarida feliz, tá certo? Então o texto como um todo fala principalmente sobre a chegada da chuva, que era para deixar a Margarida feliz e todas as outras flores do jardim também. Então a resposta nesse caso era a letra A. Era só ouvir o texto com atenção que eu tinha certeza que todo mundo ia acertar. E aí, vamos continuar? Bora lá. Nossa, eu acho que das questões que eu mais gosto de fazer, quando tem uma tirinha, eu já me empolgo. Eu acho que fico bem animada para fazer uma questão com tirinha, porque eu acho que elas são divertidas, elas são engraçadas. E vamos tentar agora compreender o que é que diz a questão 18. Vão abrindo aí, até chegar na questão 18. Já está mais lá no final do caderno de revisão de vocês. Tá chegando? Vamos lá. Já acharam? Pronto, então vamos para a questão de número 18, que dizia: leia o texto e responda a questão abaixo. Tô vendo que ainda tem gente procurando. Vai passando, deixa eu mostrar aqui, ó. Lá no finalzinho, ó, tá a questão de número 18, aqui, ó. Ela está bem assim para vocês. Certo? Igualzinho como está aqui. Já acharam, não foi? Então vamos lá. A questão diz assim: minha nossa, olha como suas roupas estão sujas. Que nada, mãe, estão limpinhas. Só se for para você. Passe elas para cá. Vou dar uma boa lavada nelas antes que saiam sozinha aí. Aconteceu alguma coisa aqui. Conseguem compreender o que foi que aconteceu? Vamos ler de novo? Aqui a mãe do Cascão, e vocês conhecem o Cascão, né? O Cascão é aquele personagem da Turma da Mônica que não gosta de água. Ele foge por tudo nessa vida de água, ele não gosta nem de uma gotinha de água. Então ele não costuma tomar banho nunca.
Não, se tiver chovendo, se tiver um rio, se tiver na praia, ele não quer saber, ele só quer saber de ficar na areia, de ficar brincando com os amigos dele, mas não chega perto da água. Ele, morre de medo de água, ele sai correndo se tiver água. E a mãe dele veio pra cá e falou bem assim, olha, ele tem medo de água, né? Minha nossa, olhe como suas roupas estão sujas. E ele diz, que nada, mãe, estão limpinhas. Ela diz, só se for pra você. Passe elas para cá, vou dar uma boa lavada nelas, antes que elas saiam sozinhas e o que foi que aconteceu? Aqui diz, de acordo com o texto, o que aconteceu com as roupas do Cascão? A roupa do Cascão está bem aqui, Aqui a gente consegue perceber alguns elementos que nos dá uma indicação de qual deve ser a resposta correta. Mas vamos ler. A mãe do Cascão tirou dele, então a roupa do Cascão. A mãe do Cascão, foi a mãe do Cascão que tirou a roupa dele? Não foi, né, gente? Ela nem chegou perto, ela não teve nem tempo de chegar perto para tirar a roupa para lavar. Então, essa aqui não é a resposta correta. Concordam comigo nessa, não é? Vamos para a letra B. Elas estavam tão sujas que saíram sozinhas. Como ele não toma banho, e ele vive brincando, então provavelmente, realmente, as roupas deles estavam muito sujas. É uma boa resposta. Mas, já sabemos, vamos ler os outros itens. A letra C. As roupas do Cascão fugiram com medo de serem lavadas. Vocês também acham que essa resposta é melhor? Eu acho. Vamos deixar essas duas guardadinhas que a gente volta já para analisar. E a letra D, o Cascão tirou a roupa, tirou para lavar. Então, o que aconteceu com a roupa? O Cascão tirou, foi o Cascão que tirou a roupa para lavar? Não foi a cara dele, que nem ele mesmo entendeu o que foi que aconteceu. Não é verdade? Quando ele viu, ele já estava aqui, olha, sem roupa. Então, o Cascão não tirou a roupa para lavar. Então, agora a gente só tínhamos 4, agora nós só temos 2 alternativas para escolher a melhor. Vamos lá. Elas estavam tão sujas que saíram sozinhas. Elas realmente saíram sozinhas. Mas será que elas não fugiram com medo de serem lavadas? Quando a mãe do Cascão disse que ia pegar elas para lavar? Aqui, olha, tá vendo essas gotinhas aqui? Parece suor. E aqui, ó, quando botam esse ventinho aqui antes da roupa, é como se ela tivesse escapulido, saído rapidinho para não serem lavadas. Então, elas saíram sozinhas ou elas fugiram com medo de serem lavadas? Exatamente, elas não saíram sozinhas porque estavam sujas. Elas fugiram porque elas também têm medo de água. Lógico, Cascão tem medo de água, ela vai gostar de água? Vai nada. Então, olha, elas fugiram com medo de serem lavadas. Mas a gente só vai saber que essa é a melhor resposta observando aqui, olha, o último quadrinho. Quando eu olho os elementos, tem o suor. Quando a gente foge, quando a gente está fugindo de alguma coisa, brincando de pega-pega para ninguém pegar, a gente não fica suado? A mesma coisa, olha, fugiu. E olha, o ventinho que veio atrás dela foi como ela saiu correndo com medo de ser lavada. Então, olha, a resposta C é a melhor resposta, não é verdade? Boa, então vamos para a próxima? Todo mundo compreendeu, né? Porque essa é a melhor resposta? Perfeito. Vocês já lembram desse slide aqui pra gente? É o nosso GAF. Lembre, toda vez que a gente tem um texto, a gente precisa identificar qual é o gênero textual. Que texto é esse? Que tipo de texto é esse? É um bilhete? É uma carta? Um cartão postal? De repente é uma receita, uma instrução, uma bula de remédio, uma receita médica também pode ser. Ou seja, que tipo de texto é aquele que a gente vai ler? Né? Então é o gênero do nosso GAF. De assunto. Aquele texto que a gente está lendo, ele precisa nos comunicar alguma coisa, porque todo texto precisa comunicar alguma coisa, ele tem que ter um assunto, não é verdade? Está falando sobre o que esse texto? Então a gente identifica o assunto. E o F? Isso, crianças, F de finalidade. Para que é que serve esse texto? Ele tem um tipo,
Ele tem um assunto ali, mas para que serve? Cada texto vai servir para alguma coisa. Vai servir para me ensinar uma brincadeira? Vai servir para eu tomar os remédios todos certinhos na hora correta? Ou ele vai servir simplesmente para avisar a mamãe que eu fui brincar na casa da minha amiguinha Fernanda? Então, olha, ele serve para alguma coisa. É a finalidade do texto. Vamos agora para os textos do nosso caderno de revisão para ver o que é que está pedindo. Será que vai ser o gênero? Será que vai ser o assunto? Ou será que vai ser a finalidade desse texto? Vamos lá? Aqui eu tenho, olha, um cartaz e diz: leia o texto e responda a questão abaixo. Tem um cartaz, vamos analisar tudo que tem nesse cartaz. Eu tenho duas pessoas, eu consigo perceber que são duas pessoas idosas. Exatamente. O semblante delas não é um semblante de quem está muito feliz com alguma coisa. E elas falam alguma coisa também, porque aqui, olha, tem dois balões. Então vamos ler agora. Já observamos as imagens, já observamos como é que as pessoas estão nesse cartaz. E agora a gente vai ler o que está escrito nele. Vamos lá. O rapaz, o senhor, diz assim: não nos maltrate. Está pedindo para não ser maltratado. Não podemos maltratar ninguém, quanto mais um idoso, não é verdade? Ele está pedindo: não nos maltrate. E ela diz: queremos cuidados. Os idosos estão aqui, ele pedindo para não serem maltratados, para serem cuidados. Devemos sim tratar com muito respeito e carinho todos os idosos que vivem na nossa vida e os outros também, tá certo? Esse aqui, ó, é o semblante deles. Eles não estão felizes com isso, então está acontecendo alguma coisa aí. E aqui diz: lutar pelos seus direitos não tem idade. Do mesmo jeito que vocês estudaram aí na sala de vocês sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, os idosos também têm direitos. Então todo mundo tem direitos. Então, olha, lutar pelos seus direitos não tem idade. Então vamos agora ver o que é que está pedindo a questão. Qual é o assunto do texto? Ó, localizei o gafe aqui. Então é o A de assunto do texto. Então do que é que esse texto está falando? Certo? Já analisamos tudo aqui, já lemos tudo que está escrito. Agora a gente vem para as respostas. Qual é o assunto desse texto? O assunto do texto é a luta pelo cuidado com o idoso? É uma boa resposta, não é verdade? O assunto do texto é a saúde dos idosos? Aqui está falando sobre os cuidados com a saúde do idoso? Não está falando sobre o idoso, apesar de dizer que ele quer cuidado, mas nem sempre o cuidado é só com a saúde. Um pouquinho de atenção, de respeito, de carinho, na verdade um montão de atenção, de carinho e de respeito faz muito bem para todo mundo, principalmente para os idosos. Então eu não estou falando nesse texto sobre a saúde dos idosos, não é verdade? É sobre a vida dos idosos. Esse texto aqui está falando sobre a vida dos idosos, como é a vida deles, o que é que eles fazem, o que é que eles não fazem, para onde eles vão. Não fala nada sobre a vida dos idosos. Então eu acho que essa aqui também não é uma boa resposta. Ou fala sobre o direito à aposentadoria. Sim, quando está idoso precisa de uma aposentadoria, porque já está cansado de trabalhar. Mas esse cartaz que está aqui, ele está falando alguma coisa sobre a aposentadoria? Não tá não, né, gente? Então, olha, eu acho que aqui ficou fácil essa questão. Qual é o assunto do texto? É a luta pelo cuidado com o idoso. Então, olha, eles estão querendo que cuidem deles melhor. Tá combinado? Então a gente vai fazer um acordo aqui. Eu daqui e vocês daí. Sempre a gente vai tratar todos os idosos com muito carinho, com muito respeito e com muita atenção. Tá combinado? Eu vou nessa. Vocês vêm comigo? Perfeito. Então, olha, a resposta A era a resposta correta. Vocês também marcaram essa? Que bom, gente. Agora, quem não marcou, mas agora já entendeu, porque aqui a resposta é essa, não entendeu? Perfeito. Ups, o que eu faço? Fecho. E abre de novo, vamos lá. Prontinho, temos mais um texto aqui. É a questão de número 21, é a próxima questão. Não é verdade? Então vamos lá. O texto, já abriram?
Pronto, o texto diz o seguinte: leia o texto e responda a questão abaixo. Tem um texto aqui que diz, olha, frutas e verduras, bebidas. Então precisamos ler o que tem aqui, olha. Abacate, abacaxi, mamão, agrião, melancia, cebola, brócolis, abobrinha, manjericão, alface. Bebidas, água, água de coco, água tônica, refrigerante e suco. É um texto um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver por aqui, não é verdade? Não tinha visto um texto ainda como esse. Mas ele diz o quê? Esse gênero. Ele agora pede o gênero. Que tipo de texto é esse? Tipo de texto, gênero. Vamos lá? Vamos saber se eu não sei como é só olhando. Vamos para os itens, porque a gente vai eliminando aqueles que a gente já sabe que não é. Vamos lá. Letra A, é um diário? O diário é quando a gente escreve o que a gente fez, o que a gente vai fazer no nosso dia. Abacate, abacaxi, abobrinha, água tônica. Eu acho que isso aqui não tem no meu diário, não. Tem no de vocês? Não, né, gente? Então isso aqui não é um diário. Não é verdade? É um lembrete? Um lembrete. Preciso lembrar de alguma coisa. Aqui está dizendo que eu preciso lembrar de alguma coisa? Não, né? Eu lembro que eu tenho que fazer o dever de casa. Fizeram o dever de casa no final de semana? Ah, bom. Por favor, viu? Pode deixar de fazer dever de casa, não. Não é um lembrete. Não está me lembrando de nada. É uma lista? Será que é uma lista? Aqui eu tenho frutas e verduras, tem o nome de algumas frutas e verduras. Aqui eu tenho bebidas, eu tenho o nome de algumas bebidas. Apesar de que muitas vezes a gente vê listas só assim, ó, de cima embaixo, uma ruma de lista, ou uma de palavrinha embaixo da outra. Mas aqui também pode ser uma lista, não é verdade? Talvez essa seja uma boa resposta. Vamos analisar a letra D, se é uma resposta melhor do que a lista? Uma receita. Ah, não. Essa aqui eu tenho certeza que não é uma receita, porque nós já estudamos receita, inclusive aqui, nas correções qualificadas, e esse texto aqui não parece em nada com a receita. Então, olha, por mais que eu não soubesse logo de início que tipo de texto é esse, quando eu fui olhar as alternativas, eu já consegui eliminar aquelas que eu tinha certeza que não era, porque eu já sei o que é um diário, eu já sei o que é um lembrete e também sei o que é uma receita. Então, dentre essas opções aqui, isso aqui se parece mais com o quê? Isso se parece mais com uma lista. Boa, criança, vocês deram um show agora, hein? Isso aqui é uma lista. É uma lista de frutas e verduras. De repente é uma lista do que se vende naquele local, ou do que eu preciso comprar, não é verdade? E de algumas bebidas também. Tá certo? Então já sabemos, se eu não sei de nada, se eu não consigo imaginar, não consigo lembrar o que foi que a professora falou na sala, eu vou para as alternativas e ali eu vou tirando aquelas que eu já sei que não é. E aí vai ficar um pouquinho mais fácil, não é verdade? Porque eu vou aos pouquinhos a gente vai lembrando o que a professora disse, e aí eu tenho certeza que eu já vou acertar a questão, mas eu só vou acertar porque eu aprendi, que é o principal de tudo isso, é a aprendizagem de vocês, tá certo? Vamos agora para a questão de número 24. A questão de número 24 é a última do caderno de revisão de português. Abram aí a questão de número 24. Tá certo? A última de todas. A última, aquela que já chegou lá no final e a gente vai fazer, opa, tá acabando. Vamos lá. Diz o seguinte, leia o texto e responda a questão abaixo, ó. Mais um textinho para a gente ler. Vamos lá. Diz assim, no Natal, Joãozinho recebeu uma bicicleta e foi logo experimentá-la. Natal tá chegando, hein? E Joãozinho ganhou foi uma bicicleta e foi lá experimentar. Olha, mãe, sem uma mão. Passado alguns minutos, olha, mamãe, sem as duas mãos. Quando voltou a passar pela mãe, exclamou, olha, mamãe, sem dentes. Ops! Algo aconteceu aí que não foi legal. Vamos ler de novo. Eu vou ler agora tudo de novo, o texto para a gente compreender. No Natal, Joãozinho recebeu uma bicicleta e foi logo experimentá-la. Olha, mamãe, sem uma mão. Passado alguns minutos, olha, mamãe, sem as duas mãos. Quando voltou a passar pela mãe, exclamou, olha, mamãe, sem dentes. E aí, o que será que aconteceu com o Joãozinho, que estava andando de bicicleta sem as duas mãos?
Vocês já conseguem perceber, né? Já conseguem entender o que foi que aconteceu aí. A pergunta é: para que serve esse texto? Agora é uma finalidade. Um texto como esse aqui serve para alguma coisa. Eu não quero saber qual é o assunto dele e nem o gênero. Eu quero saber para que é que ele serve. Exatamente. Para que é que serve esse texto? Esse texto serve para contar uma história de Natal? Ele está contando a história que aconteceu, mas não é uma história de Natal, não é verdade? Aconteceu lá no Natal, mas ele não está contando uma história de Natal. Mas vamos deixar aqui. De repente, se a resposta não tem nenhuma melhor do que essa, já sabemos disso. Vamos para a letra B. Ele serve para divertir. Olha, quando eu li o texto pela primeira vez, eu achei um pouco engraçado, mas é complicado, sabe por quê? Porque ele estava andando de bicicleta. Ele falou, andou sem uma mão, aí foi lá na bicicleta. Depois ele andou sem as duas mãos e deu ruim. Quando ele andou sem as duas mãos, o que é que pode ter acontecido? Ele caiu e perdeu os dentes. Então, olha, será que esse texto serve para divertir? Eu acho que pode ser. Não dá pra gente sair andando de bicicleta assim, né? Tem que ter muito cuidado. Ele serve para ensinar a andar de bicicleta? Esse texto aqui está ensinando alguém a andar de bicicleta, está dizendo, ande de bicicleta desse jeito, desse jeito, desse jeito. Faça isso, depois isso. Não tá, né, gente? Então, olha, eu já sei que aqui não é a minha resposta, porque não está ensinando a andar de bicicleta. E a letra D, ele serve para relatar um fato. Não sei se essa seria uma boa resposta. Está relatando um acontecimento, mas eu acho que o principal, a finalidade desse texto é para quê? Não é para relatar um fato. Não está relatando um fato assim. Está contando o que aconteceu lá com Joãozinho. Então, ele não está contando uma história de Natal também não, tá? Não é uma história de Natal. Aconteceu no Natal, mas não é uma história de Natal. Tá vendo um pouquinho da diferença? Aconteceu lá no Natal, mas não é uma história. Depois que eu li o texto, não era história de Natal. É uma história que serve para divertir. Certo? Então, ela se serve para divertir. Isso aqui é o quê? Uma piada. Exatamente. Isso aqui é uma piada. E aí, deu para confundir um pouquinho essa, não foi? Eu também fiquei um pouco confusa. Mas aí eu fui com calma, eu li tudo de novo e aí eu consegui identificar qual era a melhor resposta daqui. Tá certo? Então, olha, terminamos português e antes de a gente finalizar a nossa revisão de hoje, porque eu não quero que acabe, mas vai acabar já já. Antes de a gente finalizar, a gente vai vir para cá, ó. Para a correção qualificada de matemática. Aqui, vocês não precisam pegar o caderno de revisão, não. Agora eu quero só que vocês prestem um pouquinho de atenção ao que a gente vai falar aqui, ao que eu vou falar aqui com vocês, tá certo? Porque eu trouxe duas questões lá do caderno de revisão para mostrar para vocês. Vamos lá. Foi a questão 13. Vocês lembram dessa questão que tinha lá? Era uma boa questão. Ela dizia assim, olha, Laura possui mais adesivos de nuvens do que de estrelas. A gente consegue visualizar. Se eu olho para cá, eu já sei, né? Que ela tem mais nuvens do que estrelas. São adesivos que Laura tem. E a pergunta é, eu não quero saber, será que eu quero saber quantas nuvens? Quantas estrelas? Eu só vou saber o que é que eu preciso responder quando eu leio aqui, olha, o comando da questão. Quantos adesivos de nuvem ela possui a mais do que adesivos de estrelas? Então, olha, o que eu quero saber é o quê? Quantos adesivos de nuvens, que eu sei que ela tem mais, elas possuem a mais. Laura possui a mais do que adesivo de estrelas. Para fazer uma questão como essa, eu tenho duas opções, certo? Eu vou mostrar para vocês os dois jeitos que a gente pode fazer, tá certo? O primeiro jeito é fazendo uma conta de subtração. Por mais que eu queira saber quantos a mais, eu preciso saber uma conta de subtração. Então, vamos contar quantas nuvens tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, olha, Laura tem 12 adesivos de nuvens e de estrelas. 1, 2, 3, 4, 5. E 5 adesivos de
estrelas. Para saber quantos a mais ou quantos a menos, eu preciso calcular a diferença entre eles. Então, eu preciso fazer uma conta de subtração. Então, eu vou fazer o quê? Olha, 12 menos 5. Como eu sei que vocês já estão espertos nessa conta aí, 12 menos 5 é quanto? Ainda estou esperando gente fazer conta. Vá, vou esperar. Vixe, você foi ligeiro, hein? Isso mesmo, então dá 7. 12 que tira 5 dá 7. 12 menos 5, 7. Certo? Essa é uma forma de fazer uma questão como essa, quando eu quero saber quantos a mais, ou até quando eu quero saber também quantos a menos. Então, vamos lá. Outra forma que eu tenho para fazer essa questão é cortando, tirando o que eu de um lado, eu vou tirando do outro. Então, já que eu sei que eu tenho estrelas a menos, então quando eu tirar uma estrela, eu tiro uma nuvem. Tá certo? Vamos lá. Eu tiro uma estrela, tiro uma nuvem. Tiro uma estrela, não quer sair. Tiro uma nuvem. Tiro uma estrela, tiro uma nuvem. Tiro mais uma estrela, tiro mais uma nuvem. Tiro outra estrela, tiro uma nuvem. Acabaram minhas estrelas. Então, quantas nuvens aqui eu tenho a mais do que estrelas, já que eu tirei de uma e tirei do outra? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Certinho. Arrasamos, hein, ó. Nós estamos fera na matemática, porque, olha, eu sou boa em matemática, hein? Eu adoro matemática. Então, deu quanto? Deu 7. Qual é a resposta? A letra B. Não é verdade? Vocês conseguiram compreender o que eu fiz aqui, não foi? Eu fiz a conta de subtração, porque eu quero saber quantos a mais. E depois eu também, para conferir, eu só fui eliminando, tirando de um, tirando do outro. Como são pouquinhos, eu consegui fazer isso, porque se fosse um montão ia ser mais difícil. Mas como são um pouquinho, a gente conseguiu fazer isso. E aí, vocês também acertaram essa questão? Boa, garotos, vocês estão demais. E aí, posso passar para a próxima? A próxima questão é essa aqui, ó. Essa é a última, eu já estou ficando triste, porque eu vou ficar com saudade de vocês, de estar aqui com vocês, toda semana, a cada 15 dias. Mas vamos para a 15ª questão. Diz, observe os números no quadro abaixo. Então aqui eu tenho alguns números, falem comigo daí, tá bom? Calma, deixa eu marcar, vou marcar. 22, 25, 20, boa, 23, 21 e 24. Pronto, já tem os números, já observei os números, né? Vamos agora para o comando. O que é que eu preciso saber nessa questão? O comando está aqui, olha. Qual é a ordem decrescente desses números? Aí na sala de aula de vocês já estudaram com a professora de vocês ou com o professor de vocês a ordem crescente e a ordem decrescente. A ordem crescente é quando cresce. A ordem decrescente, ela decresce, ela diminui. Tá certo? Então, a crescente eu vou fazer do menor, que vai crescer. A ordem decrescente eu vou fazer do maior, que vai diminuir. E aqui eu pedi o quê? A ordem decrescente. Então, olha, qual desses números aqui, ó? Eu sei que é o maior de todos, já que eu vou diminuir. Certo? Qual é o maior de todos? Entre 22, 25, 20, 23, 21 e 24. Antes de eu procurar a resposta aqui, eu posso responder. Sem nem olhar aqui, ó. Só para depois eu conferir. Vamos lá. Então, o maior, eu já ouvi. Vou escrever, vamos lá. 25. Pronto, tiro 25. Dos que sobraram, qual é agora o maior? Isso, 24. Boa. Vamos continuar? Boa, 23. E depois só faltou 22, 20 e 21. Qual é o maior? 22. Porque lembra, eu estou fazendo do maior para o menor. Então vou tirar o 22. E agora, só tenho dois, o 20 ou o 21. Quem é maior? Isso, vocês são ligeiros, hein? O 21. E agora só faltou o 20. Então aqui, olha, eu escrevi aqui em cima a ordem decrescente desses números do quadro. E o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou procurar entre as respostas qual é o que está aqui. Então eu já sei que o meu primeiro número é o número 25, não é verdade?
Se eu sei que o primeiro número da ordem decrescente é o número 25, então se o primeiro número aqui, olha, não for 25, eu já vou eliminar. Aqui é 25? Não. Então, olha, já tiro tudinho, já sei que essa não é. Aqui é 25? Não também. Então, ó, já sei que essa não é. Vixe, já tirei duas questões aqui, 2 itens. Agora é 25? Sim. Vou tirar? Não. Aqui é 25? Sim também. Vou tirar? Não. E agora aqui, como é que eu faço? Já que eu já olhei o primeiro, agora eu vou olhar exatamente o segundo número. E vou procurar agora o número 24. Já procurei 25, agora eu vou procurar 24. 25 eu não olho mais, agora eu vou olhar o segundo número, tá certo? É 24? É, então eu vou cortar? Não. Aqui, ó, 22. Opa! É 24? Não é. Então eu já posso cortar? Posso. Boa. Então agora eu só vou conferir para saber se eu não tive nenhum erro. Tá certo? 25, o 24. O 23 agora. Tá aqui? Tá. 22? Tá depois de 23? Sim, boa. Eu acho que eu vou acertar esse, hein? E agora, o 21 tá aqui, ó. E por último, opa, não tinha visto, vocês viram que eu esqueci do 0? Não tinha percebido. O 20 tá lá e tá aqui também. Então a minha sequência decrescente que eu fiz sozinha é igualzinha aqui da resposta C. Então aqui eu tenho certeza que eu acertei essa questão, porque eu escrevi os números na ordem decrescente e eu encontrei a resposta aqui, olha, do maior para o menor. E aí, crianças, o que é que vocês acharam na nossa correção de hoje? Eu adorei. Gente, olha, muito obrigada. Vou chamar a Jamile aqui também para se despedir de vocês, que a gente está muito feliz. Que bom esse momento com vocês, não é? Pena que acabou, mas nós vamos continuar nos vendo quando a gente for até as escolas, Aline. É verdade, viu, Jamile? A gente vai em algumas escolas, a gente vai acompanhar vocês. E olha, o que eu tenho certeza, Jamile, é que essas crianças vão dar um show. Porque eles, cada vez que a gente vê as avaliações, vê as provas, vê as atividades, o mais importante, as atividades, os deveres de casa de vocês, está cada um mais lindo do que o outro, Jamile. E eu vou lhe contar uma coisa, Aline. Conta. Já teve uma turminha que acertou 100% da revisão. Toda a revisão, 100% da revisão. Tenho certeza que essa turminha tá ligadinha aqui na nossa correção, além de prestar atenção, Jamile, no que a professora ou o professor tá fazendo aí na sala deles. Isso mesmo, as professoras, Aline, elas também acompanham. E você sabia que na sala as professoras também fazem a correção? É verdade, Jamile. Sim. Mas é isso mesmo, a gente Os faz professores aqui fazem. e os professores devem fazer aí também com vocês, porque a gente não faz todas as questões, a gente faz algumas, os professores lá devem fazer as outras, não é, Jamile? Isso mesmo. E eu gostei também daquele quadro fonológico, viu? E na palavra celular eu fiquei pensando numa palavra também. Achou? Achei. E eu lembrei de pular. E a gente pula de alegria aqui, fica pulando quando vê que vocês acertam. Boa, Jamile, gostei dessa palavra. Eu não lembrei ali na hora, eu tava meio Eu esquecida. pensei em pular. E vocês também pensaram em outras palavras que rimam? Tenho certeza que pensaram. Então, gente, para encerrar a nossa correção, esse momento aqui com vocês, a gente queria mostrar que tem outras pessoas que ficam aqui também com a gente. Venham aqui pra gente mostrar. Vamos, olha, tem um montão de gente para poder fazer esse movimento para vocês, para levar essa correção para vocês. Olha, aqui nós temos nossos parceiros da DTI, do CEAF, tem a turma de formação lá da COEF. Vem todo mundo, vem. Vem Vou pra me cá, abaixar. vai, vem todo mundo aqui, olha pra gente um pouquinho. Vem, Val, vem também, ó. Cadê todo mundo? Ó, mais um pouquinho. Vem. Gente, olha, tchau. Muito obrigada pela presença de vocês. Olha, Alê, Maria, Marcelo. Maria, Livalda, todo mundo aqui. Gente, ó, obrigada, viu? Até a próxima, viu? Espero vocês nas próximas correções. De repente vai que a gente tem outros momentos como esse. Um beijão e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.